O cheiro do mar misturava-se ao calor seco daquela manhã. Isabela encostou a cabeça no vidro da janela do carro velho, observando as ondas se quebrarem contra as pedras da costa. Ela nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tão drasticamente em questão de semanas. Aos 18 anos recém-completados, ainda sonhava com coisas simples, uma faculdade, talvez um apartamento pequeno na cidade, liberdade. Mas sonhos, ela aprendeu cedo, não pagavam dívidas. Seu pai Carlos estava tenso ao volante, não falava nada. Desde que os homens de terno surgiram em casa, 2 noites atrás, ele se tornara uma sombra do que era. As dívidas de jogo que ele acumulava há anos finalmente cobraram seu preço. E Isabela, a filha única, era o que ele ainda tinha de valor. "Vai ser melhor para você", murmurou ele, quebrando o silêncio. Isabela não respondeu. Seu estômago se revirava. Ela sabia que seria entregue a alguém naquela manhã, mas não sabia quem. As únicas informações eram vagas e cheias de promessas. Um homem importante, um futuro garantido, luxo e proteção. Palavras bonitas para encobrir uma realidade cruel. Ela estava sendo vendida. O carro entrou por um portão imponente de ferro. Além dele, uma mansão branca surgia como um oásis no meio da aridez. O contraste era gritante. Palmeiras perfeitamente alinhadas, jardins esculpidos com precisão e uma fonte borbulhante no centro de um círculo de mármore. Isabela engoliu seco. 2 homens os aguardavam na entrada. Ambos de ternos pretos, impassíveis, óculos escuros ocultando qualquer traço de emoção. Um deles se adiantou. "Isabela?", perguntou em inglês com sotaque carregado. Ela apenas assentiu. "Venha conosco. Seu pai já cuidou de tudo." Carlos não a olhou nos olhos. Saiu do carro, abriu a porta para ela e depositou sua mão fria sobre o ombro da filha. Um toque rápido, quase envergonhado. Sem uma palavra de despedida, Isabela desceu. O homem de terno lhe indicou o caminho, e ela foi. Cada passo era pesado como chumbo. Ela sentia o olhar do pai às suas costas, mas se recusou a olhar para trás. Foram conduzidos até uma sala ampla, de mármore frio, sob os pés descalços dela. No centro, uma mesa longa, onde apenas um assento estava ocupado. O homem era alto, vestia roupas tradicionais árabes, uma túnica branca impecável e um kefiyeh escuro que lhe cobria parte do rosto. Ela não conseguia ver seus olhos. Um silêncio denso se instalou. O homem fez um gesto sutil para os seguranças, que se retiraram discretamente, fechando a porta atrás deles. Isabela ficou sozinha com ele. "Sente-se", disse o homem, a voz grave em inglês perfeito. Ela obedeceu, as mãos tremendo levemente sobre o colo. O homem estendeu um documento em sua direção. "Um contrato. Leia." Isabela pegou o papel com dedos trêmulos. Seu inglês era bom o suficiente para entender o básico, um termo de acordo de custódia e responsabilidade, uma formalidade para encobrir o que realmente era uma venda. Havia cláusulas sobre residência, obrigações, limites de contato com o mundo exterior. E no final, um prazo, 1 ano. Seu coração disparou. 1 ano, presa a alguém que nem sequer mostrava o rosto? "Se eu me recusar?", perguntou ela. Voz pequena, o homem inclinou-se levemente para a frente. Um leve aroma de madeira e especiarias chegou até ela. "Não há recusa, Isabela. Seu pai aceitou em seu nome. A dívida foi paga." Ele pausou. "Agora você pertence a mim." As palavras caíram como pedras sobre ela. Isabela fechou os olhos por um momento, tentando afastar o pânico crescente. Não tinha para onde ir, não tinha a quem recorrer. E num canto sombrio da mente, uma parte dela sabia, mesmo se tentasse fugir, seria encontrada. Com as mãos frias, assinou. O homem se levantou imediatamente. "Venha." Ela o seguiu por corredores, imensos e silenciosos, onde tapeçarias douradas pendiam das paredes e janelas abertas.
deixavam o sol entrar em feixes quentes. Subiram escadas de mármore branco até o segundo andar. Ele abriu uma porta pesada e entrou. O quarto era um luxo absoluto. Cama de dossel, cortinas de seda, uma varanda com vista para o mar distante. Mas para Isabela, tudo parecia uma prisão disfarçada de sonho. O homem virou-se para ela. Este será seu espaço. Terá roupas, comida, liberdade limitada dentro da propriedade. Ele pausou. Mas nunca tente sair sem minha permissão. Nem tente me desobedecer. Isabela sentiu o orgulho, a última coisa que lhe restava, se enrijecer dentro dela. Por que não mostra seu rosto? Arriscou perguntar. O homem não respondeu imediatamente. Por um momento, pensou que ele a ignoraria. Mas então, com uma voz mais baixa, disse: o tempo certo virá. Com isso, saiu do quarto, trancando a porta pelo lado de fora com um clique quase imperceptível. Isabela ficou sozinha. Afundou-se na cama macia, a cabeça girando. A raiva, a tristeza, o medo, tudo misturado. Mas, acima de tudo, uma determinação silenciosa começou a se formar. Ela iria descobrir quem era aquele homem e, se tivesse chance, encontraria um jeito de recuperar sua liberdade. Enquanto olhava pela varanda para o mar distante, prometeu a si mesma: não seria apenas uma prisioneira. Nunca. O sol já se punha no horizonte quando Isabela acordou no quarto. Luxuoso. Por um momento não soube onde estava. A cama enorme, os lençóis macios, o leve perfume de jasmim no ar. Nada parecia real. Então, como um soco no estômago, a lembrança voltou. Vendida, presa. Propriedade de um homem cujo rosto ela sequer vira. Sentou-se na cama e olhou ao redor. Sobre a poltrona dourada, perto da janela, havia uma muda de roupa cuidadosamente dobrada, uma túnica leve e confortável, branca como a neve. Junto dela, um bilhete. Vista-se. Encontrar-nos-emos na sala de jantar às 8 horas, sem assinatura, sem instruções adicionais. Isabela olhou para o relógio na parede. Já passava das 7. Não tinha opção além de obedecer. O corredor estava vazio quando ela saiu. Os pés descalços mal faziam ruído sobre o chão frio. Seguiu a orientação de pequenas setas douradas nas paredes, indicando o caminho até a sala de jantar. O lugar era ainda mais grandioso do que ela imaginara. Lustres de cristal pendiam do teto, iluminando uma mesa longa o suficiente para acomodar 20 pessoas. Mas ali, naquela noite, havia apenas 2 cadeiras postas uma diante da outra. Ele já a esperava. Ainda vestido com túnica e kefié, o rosto parcialmente coberto. Ela se aproximou devagar. Ele não se levantou. Apenas fez um gesto breve para que se sentasse. "Está confortável?" perguntou a voz baixa. Isabela deu de ombros. "Depende do que chama de conforto, não acha?" Havia um leve desafio em seu tom. O homem não reagiu. Apontou para as travessas de comida dispostas sobre a mesa. "Pode comer à vontade." Isabela hesitou. Parte dela queria rejeitar, como forma de resistência. Mas a fome era brutal e ela sabia que precisava manter forças. Serviu-se discretamente de arroz temperado e pedaços de cordeiro assado, saboreando cada garfada com uma mistura de gratidão e ressentimento. Enquanto comia, ele observava, não de forma lasciva ou invasiva. Era um olhar analítico, como se estivesse tentando decifrá-la. Quando terminou, ele falou: "Existem regras aqui, Isabela." Ela largou o garfo. "Regras?" Ele assentiu. "Você poderá andar livremente pela mansão e pelo jardim interno. Não é permitido sair da propriedade sem minha autorização." Sua voz era firme, sem espaço para negociação. "Terá aulas de etiqueta, idiomas e cultura local. Estará sempre acompanhada de uma dama de companhia." Isabela franziu a testa. "Eu sou uma prisioneira, então?" Ele inclinou levemente a cabeça. "Prefiro pensar em você como uma hóspede de longa estadia." O sarcasmo era evidente, mas Isabela
Não tinha forças para discutir. Ainda o homem continuou. Em troca, terá tudo o que precisa: roupas, educação, segurança. E em troca, dou o quê? Cortou ela, amargando cada palavra. Por um instante ele a encarou sem responder. Isabela sentiu um arrepio correr pela espinha. Então ele falou numa voz mais baixa. Sua presença, sua obediência e, eventualmente, sua confiança. Ela riu sem humor. Confiança? Depois disso tudo, o homem se levantou devagar, a altura dele projetando uma sombra longa sobre a mesa. O tempo mostrará se ela pode ser conquistada, disse, enigmático. Virou-se para sair, mas antes de desaparecer, pela porta lançou uma última frase. Amanhã sua nova rotina começa. Tenha uma boa noite, Isabela. Ela ficou ali, sozinha, ouvindo seus próprios pensamentos ecoarem no salão vazio. Na manhã seguinte, uma mulher de meia idade apareceu no quarto. Tinha pele bronzeada, olhos escuros e um sorriso cansado. Chamava-se Samira e seria sua guia pessoal, como se referiu a si mesma. Samira a levou pelos corredores da mansão, mostrando bibliotecas, salas de estudo, jardins internos cheios de fontes e pássaros exóticos. Era um paraíso dourado, cuidadosamente planejado para encantar e talvez aprisionar. Quem é ele? Perguntou Isabela, enquanto atravessavam um pátio florido. Samira hesitou antes de responder. Um homem importante, influente, respeitado. Isso não me diz nada, retrucou Isabela irritada. A mulher soltou um suspiro. É melhor não fazer muitas perguntas. Acredite, é para a sua segurança. Isabela não respondeu, mas no fundo a resposta já estava clara. Samira tinha medo dele. E isso dizia mais do que qualquer palavra. À noite, Isabela voltou para seu quarto exausta. As horas de aulas intensas, de etiqueta e cultura local, a deixaram tonta. Era como se estivesse sendo moldada para um papel que ela não escolhera. Sentou-se à beira da cama, olhando para o vestido azul claro que haviam deixado para ela vestir. Um presente. Ou uma coleira. Bonita. Pegou o vestido nas mãos e, por impulso, correu até a varanda. O vento noturno soprava forte, trazendo o cheiro salgado do mar. Isabela olhou para baixo. O muro da propriedade parecia inalcançável dali. Mesmo que pulasse, não havia garantia de conseguir fugir antes de ser capturada. Mas a ideia acendeu algo. Dentro dela, ela precisava de um plano. Não seria apenas mais uma boneca de luxo enfeitando a vida de um desconhecido. Naquela noite, deitada na cama enorme e fria, Isabela fez outra promessa silenciosa. Descobriria quem ele era. Descobriria o segredo que o fazia esconder o rosto. E quando soubesse, usaria isso para reconquistar sua liberdade. O que ela ainda não sabia era que o segredo que tanto queria desvendar poderia ser mais perigoso do que imaginava. O terceiro. Já de Isabela naquela mansão começou com o som suave de música instrumental vindo do jardim interno. Era quase como se alguém quisesse que ela esquecesse onde estava. Ela não esquecia. Vestia um robe claro quando Samira entrou com uma expressão mais séria do que de costume. O senhor pediu para que você fosse ao estúdio dele esta manhã, disse, evitando encará-la por muito tempo. Isabela levantou uma sobrancelha. Estúdio? É como ele chama a biblioteca particular. Você ainda não foi lá. A forma como Samira falou, quase num sussurro, fez com que Isabela se enrijecesse. Algo naquele pedido parecia diferente. Não era só uma aula ou um jantar, era pessoal. O caminho até o estúdio era longo, passando por corredores que Isabela ainda não conhecia. As paredes tinham quadros emoldurados em dourado, mas nenhum deles exibia rostos. Apenas paisagens, edifícios antigos, desertos sob o céu escuro. Era como se o anonimato fosse regra ali. Quando chegaram à porta, Samira parou. Ele está lá, dentro. Pode entrar sozinha. Você não vai comigo?
A mulher apenas balançou a cabeça e se afastou sem dizer mais nada. Isabela respirou fundo, segurando a maçaneta por alguns segundos antes de girá-la. O estúdio era amplo, com estantes até o teto e um tapete macio que abafava seus passos. No fundo da sala, sentado em uma cadeira de couro escuro, o homem a aguardava. Dessa vez, ele não usava o keffiyeh tradicional. Estava de terno preto, gravata escura, mas ainda assim o rosto estava coberto, desta vez por uma máscara preta de tecido fino que deixava apenas os olhos visíveis. E mesmo os olhos pareciam frios e inacessíveis. "Sente-se, Isabela", disse ele sem se levantar. Ela obedeceu, sentando-se na cadeira à frente da dele, mais desconfiada do que nunca. "Por que tanto mistério?", perguntou direto. "Quem é você?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Pegou uma garrafa de vidro e serviu um pouco de água num copo de cristal, oferecendo a ela. "Beba." Ela não se mexeu. Não até me responder. Ele recostou-se levemente na cadeira, observando-a. "Me diga uma coisa, Isabela. Se eu dissesse que meu rosto está ligado a escândalos políticos, chantagens e até mortes, você ainda ia querer vê-lo?" A pergunta caiu como uma bomba entre eles. "Isso é uma metáfora?", rebateu, tentando manter a voz firme. "Não." Ela engoliu em seco. "Então, o que você quer de mim, afinal?" Ele se levantou e foi até uma das estantes. Puxou um livro, que fez um clique quase imperceptível ecoar no cômodo. Uma parte da estante deslizou silenciosamente para o lado, revelando uma pequena sala secreta. Isabela arregalou os olhos. "Entre", disse ele apontando. Ela hesitou. "É seguro?" "Mais do que qualquer outro lugar desta casa." Mesmo relutante, ela entrou. Era uma sala estreita, com paredes cobertas por arquivos, pastas, caixas de documentos e, no centro, um único quadro, coberto por um tecido preto. O homem permaneceu à porta. "Tudo o que você quer saber começa aqui", disse. Ele, apontando para o quadro encoberto, Isabela se aproximou devagar. Sua mão tremia ao segurar a borda do tecido. "Posso?" Ele assentiu em silêncio. Com um puxão firme, ela revelou o quadro. Por um momento não entendeu o que estava vendo. Era uma fotografia grande, antiga, em preto e branco. 5 homens em trajes ocidentais, todos em pé, sérios, ao lado de uma faixa com letras em árabe e inglês. Cúpula Econômica de Doha, 2007. Mas o choque veio ao focar em um rosto específico. Um dos homens na foto, mais jovem, sorria ao centro da imagem. Cabelos escuros, postura imponente e olhos que pareciam estranhamente familiares. Ela não precisou perguntar. Sabia que era ele. Isabela virou-se de forma brusca para encará-lo, mas ele já havia se retirado da pequena sala. A porta oculta começava a se fechar sozinha. "Ei!" gritou correndo até ela. "Volta aqui!" Conseguiu sair a tempo, antes que a estante deslizasse de volta à posição original. Ele estava encostado à janela, as mãos atrás das costas. "Aquele sou eu", disse simplesmente. Há 18 anos, ela se aproximou com passos rápidos. "Isso não explica nada." "Ainda não", respondeu com um tom quase calmo. "Mas explica por que estou escondido." "Você está envolvido em quê?", sussurrou ela. Ele se virou ligeiramente, os olhos encontrando os dela por um breve segundo. "Em mais do que você pode imaginar." Naquela noite, Isabela não dormiu. Ela repassava a imagem da fotografia repetidamente na mente. O que significava aquela cúpula? Quem eram os outros homens? Por que ele estava se escondendo? Mais importante, por que colocar a vida dela no meio daquilo tudo? Ao amanhecer, quando foi tomar o café servida por Samira, viu algo no envelope deixado sobre a bandeja. Dentro dele, um único bilhete escrito à mão. Alguns segredos não podem ser revelados, mas podem ser usados. Ela leu a frase 3 vezes.
E então entendeu. Estava sendo envolvida num jogo muito maior do que pensava. E talvez estivesse começando a jogar também. Os dias seguintes passaram como um borrão. Isabela tentava manter uma rotina, mas sentia que a cada manhã acordava dentro de um quebra-cabeça novo, onde ela era a peça central, mas não conhecia a imagem final. Samira se tornara mais silenciosa. Não fazia mais perguntas, não puxava conversa. Limitava-se a orientá-la nas tarefas diárias, aulas de etiqueta, línguas, arte e cultura do Oriente Médio. Apesar do luxo, Isabela não se sentia rica, sentia-se preparada. Como se estivesse sendo treinada para algo que ninguém ainda tivera coragem de dizer em voz alta. Na noite do 5º dia, Isabela foi chamada novamente ao estúdio. Dessa vez, ele a esperava de pé, encostado na janela com uma taça de vinho na mão. O rosto seguia, coberto, mas o traje era menos formal. Camisa branca, mangas dobradas, colarinho aberto. Achei que estivesse ocupado com suas reuniões secretas, disse ela ao entrar. Ele sorriu com os olhos. Acredite, você ocupa mais a minha mente do que gostaria. Ela cruzou os braços. Isso é um elogio ou um alerta? Um fato. Ele apontou para a cadeira. Ela não sentou. Você me mostrou uma fotografia, um fragmento de passado, mas não disse nada sobre o que isso tem a ver comigo. Ele fez um gesto com a mão, indicando que ela se aproximasse. Havia um envelope sobre a mesa. Reconhece esse nome? Isabela pegou o envelope e leu o documento. Era uma cópia de um acordo assinado por diversas partes, entre elas o nome de um empresário brasileiro, Mário Ferraz. Seu coração parou. Por um segundo. Esse é o nome do meu pai, sussurrou. Ele assentiu. Sim, há 18 anos ele fazia parte de um consórcio internacional que movimentava contratos bilionários com países do Golfo. Petróleo, armamento, mineração, tudo, sob uma fachada limpa de exportação agrícola. Isabela se sentou sem perceber. Meu pai nunca me contou nada disso. Claro que não. O que ele não te contou é que, ao final desse acordo, uma parte dos envolvidos sumiu com milhões de dólares. Outros foram acusados de corrupção e fuga de impostos. Alguns morreram em circunstâncias duvidosas. Ele se aproximou um pouco mais. Isabela se encolheu na cadeira. Seu pai me devia mais do que dinheiro. Ele me devia justiça. Então foi por isso que você me comprou? Como uma moeda de troca. Ele a olhou fixamente. Não, eu comprei você porque ele ofereceu. O silêncio foi esmagador. Isabela sentia as palavras grudadas à garganta, como se tivesse engolido cacos de vidro. E por que aceitou? Porque quando olhei para aquela proposta, vi mais do que uma dívida sendo paga. Vi uma vida jogada na mesa como descartável. E quis impedir que você acabasse nas mãos de alguém pior. Ela riu. Amarga. E ser prisioneira sua é melhor? Eu nunca toquei em você, Isabela. Nunca te forcei a nada. Ela não respondeu. Porque, no fundo, sabia que era verdade. E isso a deixava ainda mais confusa. Nos dias seguintes, Isabela passou a vasculhar a mansão. Procurava mais documentos, mais pistas. Algo que ligasse aquela rede de corrupção à sua própria história. E foi no sótão, escondido sob uma manta antiga, que encontrou uma caixa de madeira entalhada com símbolos árabes. Dentro dela, cartas, fotos e um diário incompleto. As cartas eram de um homem chamado Kamal, endereçadas a um tal de Omar, descrevendo planos, movimentações políticas, reuniões secretas e uma série de mensagens cifradas sobre negócios, envolvendo o Brasil. Mas foi no diário que ela parou. Omar não pode aparecer publicamente. O atentado em Beirute quase o matou. Se descobrirem que sobreviveu, tudo desmorona. Ainda assim, ele insiste em manter sua própria rede funcionando. Diz que ainda pode reequilibrar as dívidas antigas. O tempo dirá. Mas enquanto isso, a garota é uma variável perigosa. A garota, ela, Isabela. Fechou o diário com as mãos trêmulas. A mente girava. Ele estava escondido do mundo porque alguém o queria morto.
e agora ela fazia parte disso. Talvez sem retorno. Naquela noite, ela foi até o estúdio sem ser chamada. Ele estava lá, como... E se soubesse que ela viria? Você mentiu para mim, disse ela, jogando o diário na mesa. Ele não pareceu surpreso. Eu omiti. Você foi alvo de um atentado? Fui, em 2012. 2 mortos, 7 feridos. Eu sobrevivi. O mundo não sabe. E por quê? Porque era a única forma de continuar a agir livremente. Mortos não assinam contratos. Mortos não traem. E mortos não são alvos. Ela se aproximou, a respiração acelerada. E eu? O que eu sou nisso tudo? Ele hesitou. Foi a primeira vez que o viu vacilar. No começo, você era uma consequência. Agora, ele fez uma pausa. Agora você é a única pessoa que pode me fazer reconsiderar tudo. Ela queria gritar, chorar, fugir, mas para seu próprio espanto, apenas sussurrou. Eu não sei se te odeio, ou se quero te entender. Ele se aproximou lentamente. Estava a menos de 1 metro de distância agora. Eu também não sei se posso me deixar ser entendido. Por um instante, o silêncio entre eles parecia vibrar. Então, como num impulso contido, por dias, ele ergueu uma das mãos em direção ao rosto. Começou a retirar a máscara, devagar, centímetro por centímetro. Isabela não conseguia desviar o olhar. Ar parecia mais denso, e então a porta foi arrombada. 2 homens armados invadiram o estúdio, uniformes escuros, comunicadores no ouvido. Alvo localizado! Gritou um deles. Retirada imediata! Isabela gritou. Ele se virou para protegê-la, puxando-a para trás de uma estante. Mas o caos já tinha começado. O grito de alerta ainda ecoava nas paredes quando os 2 homens armados invadiram o estúdio. Em um instante, a segurança silenciosa da mansão foi substituída por ordens curtas, passos corridos e o estalo de armas sendo engatilhadas. Isabela sentiu o braço dele a puxando para trás da estante, protegendo-a com o corpo. Fica atrás de mim, ordenou num tom firme, mas baixo. Quem são eles? Ela sussurrou em pânico. Eles não estão atrás de você. Ela mal teve tempo de pensar. O homem sacou uma pistola de dentro do paletó e, em poucos movimentos secos, empurrou uma estante lateral, revelando uma passagem estreita. Segundos. Depois, já estavam correndo por um corredor escuro, iluminado apenas por pequenas luzes de emergência no rodapé. O túnel parecia não ter fim. Isabela respirava com dificuldade. O ar era denso e o som dos próprios passos reverberava como tambores em seus ouvidos. Isso é um bunker? Ela perguntou sem fôlego. Um dos acessos. Há 3 saídas pela propriedade. Quem são aqueles homens? Ele parou por um segundo, observando o sensor de calor acima de uma porta de aço à frente. Provavelmente agentes infiltrados. Eu sabia que alguém estava me rastreando. Só não achei que agiriam tão cedo. Ela segurou o braço dele. Você tem que me explicar. Agora. Se sairmos vivos, eu explico tudo. E se não sairmos? Ele a encarou. Os olhos castanhos, firmes e cansados. Pela primeira vez, ela sentiu neles um traço de humanidade. Então saiba que eu não deixaria que te levassem. Por nada. A passagem os levou a um jardim lateral da mansão. A noite estava escura, sem lua. Do outro lado da propriedade, viam-se vultos em movimento, faróis apagados, carros táticos estacionados em silêncio. Ele a puxou para trás de uma cerca viva e se abaixou ao lado dela. Fica aqui. Eu vou distrair eles e te encontrar na estrada de trás. De jeito nenhum. Você não vai me deixar aqui. Isabela, você é a única que ainda está limpa. Eles não sabem quem você é, nem o que viu. Eu sou o alvo. Ela apertou o braço dele com força. E se te matarem? Ele hesitou. A resposta pareceu queimada na garganta. Eu arrisquei tudo.
Se morrer for o preço para manter esse segredo enterrado, talvez eu aceite. Ela balançou a cabeça desesperada. Não! Você não pode me deixar com esse peso. Não depois de tudo que você fez comigo. Não depois de tudo que me fez sentir. Frase escapou antes que pudesse controlar. Ele a encarou. E naquele momento, parecia que nenhuma arma, helicóptero ou ameaça bastaria para separá-los. E então, como se o tempo tivesse congelado por um segundo, ele tirou a máscara, finalmente. O rosto era mais jovem do que ela imaginava. As marcas da vida estavam ali. Cicatrizes discretas, olheiras fundas, traços duros moldados por anos de fuga e decisões amargas. Mas os olhos diziam mais do que qualquer documento. Omar, meu nome é Omar, disse ele por fim. E o segredo que carrego pode acabar com governos. Antes que ela pudesse responder, passos se aproximaram. Foge agora. Vai para o ponto de táxi da vila ao norte. Samira vai te encontrar lá. E você? Eu faço o que sei fazer melhor. Desapareço. E com isso ele correu na direção oposta, deixando Isabela com o coração disparado, as pernas trêmulas e o nome dele ecoando em sua mente como um código secreto. Ela seguiu as instruções. Andou por cerca de 20 minutos em mata fechada, até encontrar uma trilha de terra. Quando chegou à vila, estava coberta de poeira e lágrimas secas. Samira já a esperava dentro de um carro simples, sem placas visíveis. Entra! Rápido! Ele está bem? Ainda não sei. O carro arrancou, deixando a poeira para trás. Horas depois, já em segurança numa casa modesta, Samira lhe entregou um envelope. Ele deixou isso para você. Disse que se não voltasse você saberia o que fazer. Isabela abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta, com a caligrafia firme de Omar. Se você está lendo isso, é porque sobrevivi. Ou falhei. De qualquer forma, quero que saiba que de todas as decisões que tomei na vida, você foi a única que me fez duvidar do meu caminho. Se quiser ir embora, vá. Está livre, mas se quiser entender a verdade até o fim, vá até Amman, na Jordânia. Há um cofre em meu nome, no Banco Central. Lá está o resto do segredo. O que você fará com ele será a sua escolha. Assinado, Omar Al-Saif Isabela encarou a carta por longos minutos. O carro de Samira esperava do lado de fora. Ela tinha nas mãos o destino de um homem, e talvez de algo muito maior. Agora era sua vez de decidir. Aeroporto de Beirute. O dia amanhecia. Atrás dos vidros embaçados, enquanto Isabela observava o fluxo de passageiros. Rostos apressados, vozes abafadas, idiomas misturados. Era como se ninguém ali soubesse o que ela carregava na bolsa de couro. Uma simples carta com instruções que podiam mudar tudo. No bilhete de embarque, Amman, Jordânia. Samira não perguntou por quê. Apenas entregou o envelope com o passaporte falso e a passagem. Não era um adeus, mas também não era um até logo. Você tem certeza? Perguntou Samira, segurando seu braço por um instante. Não. Mas eu não teria paz se fugisse agora. Samira sorriu de lado. Corajosa ou ingênua, Isabela suspirou. As duas coisas. Sempre fui. A chegada em Amman foi silenciosa. A cidade pulsava entre o velho e o novo, mesquitas ao lado de cafés modernos, mercados lotados e guardas armados em esquinas estratégicas. Era o tipo de lugar onde se escondiam segredos e pessoas. O banco ficava numa avenida discreta, protegido por portas de aço e vidros blindados. O gerente olhou o nome no passaporte, checou códigos, autorizou. 5 minutos depois, ela estava diante de um cofre retangular, largo, pesado. Dentro, encontrou um HD externo, 3 pastas e uma folha solta com uma frase manuscrita. A verdade nem sempre liberta. Às vezes, ela condena.
As pastas continham documentos com logotipos de empresas brasileiras, bancos suíços, relatórios de inteligência, tudo interligando políticos, executivos e negociadores de alto escalão. Incluía até o nome do pai dela, Mário Ferraz, como operador de transações ilegais em contratos de bilhões. O HD trazia algo ainda mais grave: gravações, conversas secretas, áudios comprometendo figuras públicas. Era dinamite, e no final de um dos áudios uma voz inconfundível: ela não precisa saber, a filha dele vai ser útil, bonita, nova, vai atrair a atenção dele, depois a gente desaparece com ela, silêncio, depois a resposta, a voz de Omar: se encostar um dedo nela, você morre. Isabela sentiu um arrepio. Ele a tinha protegido desde o começo. Mesmo quando ela pensava ser apenas uma peça, ele já a via como algo muito mais importante. Horas depois, sentada num quarto de hotel simples, Isabela encarava o HD na mesa. Tinha em mãos o poder de destruir reputações, acabar com carreiras, talvez até iniciar investigações internacionais. Mas também sabia o preço. Vidas seriam arruinadas. A dela, entre elas, ela poderia divulgar tudo. Ou poderia enterrar aquele segredo, como Omar fizera por anos, proteger o que restava. Ela pensou na mãe, no passado que nunca teve. Pensou em Omar, talvez ferido, talvez morto, talvez em algum lugar esperando que ela fizesse o que julgasse certo. Pensou nela mesma, não como a menina vendida, mas como a mulher que escolheu o próprio caminho. Na manhã seguinte, deixou o HD com um advogado de confiança com instruções claras. Publique, se algo acontecer comigo, mas se eu voltar, queime tudo. Pegou um táxi até a fronteira e cruzou para o Líbano novamente, com o coração batendo rápido. Semanas depois, em um vilarejo nas montanhas, Isabela reencontrou o velho casebre de pedra onde Samira a levara. Bateu na porta. Nada. Foi até os fundos e lá estava ele, sentado em silêncio de costas para o sol. Eu não sabia se você viria, disse ele sem se virar. Eu também não, respondeu. Ele se levantou devagar, virou-se. Tinha um corte na sobrancelha e um sorriso tímido. O que fez com os arquivos? Deixei guardados. Por enquanto, ele assentiu. Então você entende que às vezes a verdade é perigosa demais. Ela caminhou até ele. Eu entendi que o que importa é o que escolhemos fazer com ela. Ficaram em silêncio. O vento levantava poeira e folhas secas. Então, ele estendeu a mão, hesitante. Isabela assegurou. Não havia garantias, nem promessas. Apenas duas pessoas feridas, tentando encontrar um começo mesmo dentro de um fim. E talvez isso fosse o suficiente.